Muito boa noite. Saudações rubro-negras para você que está do outro lado aí da telinha. Estou eu aqui nesse pós-jogo, né, entre Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. Eu não acompanhei o jogo, né? Só tive a oportunidade de ver alguns lances do primeiro tempo, mas por conta de um compromisso religioso que tenho, é, preferi, após chegar desse compromisso, rever os lances, né? Rever a partida praticamente. E eu trago aqui uma análise sobre o jogo de hoje, tá certo? Entre Flamengo e Fluminense. Mas antes disso, eu quero convidar você, torcedor rubro-negro, para que venha apoiar esse canal, tá certo? Esse canal ele depende do seu apoio, depende do seu da sua cooperação, tá certo? E se você quer cooperar, certamente nesse canal você terá a vez, você terá a voz, tá certo? Você não paga exatamente nada para se inscrever, é gratuito, tá certo? Debaixo do visor a qual você está me vendo, você tem um nome que está inscrito em vermelho, tá certo? Inscreva-se, você toca nesse nome e do lado vai aparecer o sino das notificações, a qual também você vai escolher a opção todas, tá certo? Para que assim o YouTube venha lhe notificar para vídeos novos e também para entradas ao vivo através de lives, tá certo? Mas meus amigos, antes aqui de trazer essa análise, tá certo? Eu olhei o jogo, os melhores momentos, né? E eu percebi, tá certo? Através desses melhores momentos, que houve aí uma superioridade larga, tá certo? No primeiro tempo do Flamengo, né? Eu fiz aqui algumas anotações. O Flamengo foi 11 vezes ao ataque, tá certo? E o Fluminense foi somente 6 vezes, né, ao ataque contra o Flamengo. Lembrando, meus amigos, que a maioria dessas 11 oportunidades que o Flamengo foi em busca do gol, a maioria delas eram de chances claras do Flamengo abrir um placar aí de no mínimo de 2-0 no primeiro tempo, 3-0, porque o time do Flamengo está mesmo com uma péssima qualidade na pontaria, né? Naquele último lance, naquele último toque na bola, o Flamengo está pecando demais, tá certo? O Gabigol novamente teve oportunidades, teve chances aí de marcar gols nessa partida e não aproveitou de maneira nenhuma, né? A gente vê que o Flamengo aí teve 11 ataques no primeiro tempo, né? A maioria deles com possibilidade de gol. E o que predominou hoje para que o Flamengo não saísse vitorioso nessa partida, meus amigos, é a pontaria, realmente, né? O Gabigol, não sei o que é que está acontecendo, não sei se é uma questão física ou se é uma questão do psicológico do jogador que está atrapalhando aí do jogador ter um rendimento melhor na questão de marcar os gols, né? O que acontece? Gabigol perde gols por cima de gols, né? A gente nota que o time do Flamengo não jogou mal hoje. Eu entendo que o Flamengo não jogou mal. Aquele que disser que o Flamengo jogou mal vai estar fazendo análise não desse jogo, mas foi de outro jogo, porque a gente vê que no primeiro tempo o Flamengo atacou 11 vezes, né? Primeiramente, antes de um minuto de jogo, o Flamengo teve uma, vamos dizer assim, uma oportunidade clara de gol, né? Aí o Flamengo vem em 8 minutos também numa jogada com uma jogada ali com o Felipe Luiz ali pelo lado esquerdo, fez uma triangulação com o Andréas, né, que lançou o Gabigol novamente outra oportunidade de gol, tá certo? Pelo lado direito também o Gabigol numa jogada
de contra-ataque, perdeu novamente uma chance ali de armar uma probabilidade de fazer gol, tá certo? Aos 18, o Arrascaeta teve também a oportunidade de fazer um gol, tá certo? Mas não concretizou. E a gente vê que o time do Flamengo atacou bastante, né? A gente viu que o time do Flamengo foi superior, certamente, à equipe do Fluminense no primeiro tempo. A equipe do Fluminense veio somente em 6 jogadas contra o Flamengo, né? Uma delas foi com o William Bigode, né? O William Bigode, numa jogada ali, chutou bem no cantinho. E se não fosse ali o Hugo, né? O Hugo Souza, certamente o Fluminense teria inaugurado o placar, tá certo? Teria abrido o placar nessa partida. O Neneca se estica ali, faz uma defesa sensacional. Na minha visão, foi uma defesa a qual ele se esticou ali para alcançar a bola que tinha o endereço certo. E certamente, se ele não tivesse se esforçado ali para se defender, certamente o William Bigode teria feito gol nessa ocasião. Aí a gente vê também que o Fluminense tem outra oportunidade, mas não foi concretizada. O William Bigode teve outra oportunidade aos 35 minutos. E a gente vê que nesses 6 ataques contra o Flamengo, o Fluminense teve somente de perigoso mesmo só esse lance do William Bigode, né? E os outros lances foram lances aí sem muito trazer perigo para a meta, né, do Hugo Souza. E no segundo tempo teve um jogo mais truncado, um jogo mais, vamos dizer ali, disputado, né? E logo no primeiro minuto, né, antes do primeiro minuto, o Calegari perdeu uma oportunidade de abrir novamente o placar pelo Fluminense, mas a gente vê que logo no contra-ataque ali o Flamengo tenta armar um contra-ataque e é no lance a qual o Diego Ribas não percebe, né, a chegada do adversário e meio de uma maneira assim, meio que talvez sem ter assim propósito, né, perde a bola e ainda faz falta, leva o cartão amarelo, né? A gente vê que o William Bigode outra vez nos 5 minutos de jogo, numa opção de ataque do Fluminense, tenta novamente fazer o gol, mas não consegue, né? A gente já nota que aos 9 minutos a entrada do Marinho, né? O Marinho pega uma oportunidade de fora da área com um chute forte, mas não concretiza também, né? A defesa do Fluminense estava ali no meio e criou-se uma barreira a qual impedisse com que o chute do Marinho fosse no endereço certo, né? E a gente vê que teve outras 2 oportunidades, né? O Cris Silva, jogador do Fluminense, teve 2 oportunidades ali em 2 ataques, né? Do Fluminense contra o Flamengo. Mas a gente vê que teve muitas outras oportunidades a favor do Flamengo. Mas no contexto geral, meus amigos, a gente vê que o Flamengo jogou bem, não jogou mal, tá certo? Mas a gente vê aqui que realmente o que a gente pode estar tirando de análise sobre esse jogo aqui é que o Fluminense, assim, quando joga com o Flamengo, eles querem realmente mostrar serviço, entendeu? Para eles, um jogo contra o Flamengo é uma final do Campeonato Carioca, né? É uma final de um título, tá certo? Então, certamente toda vida que o Fluminense for jogar contra o Flamengo vai ser dessa maneira, né? A gente viu ali um jogo muito brigado, né? Os jogadores ali brigando, empurrando uns aos outros ali. A gente vê o próprio Felipe Melo, né? Parece que esse jogador aí que foi cria da base do Flamengo parece que tem assim uma raiva, um ressentimento, não sei.
mas ele pegou ali no lance ali, empurrou o próprio Diego Ribas, né? É um cara que incita muito os outros companheiros, os outros companheiros de time serem desse jeito, né? A gente viu ali que teve que o juiz intervir, né, no lance entre o Vitinho e o Calegari, né? Tiveram que expulsar os dois ali no segundo tempo. E a gente vê que o Fluminense, quando joga com o Flamengo, realmente é nesse intuito, né? De querer realmente, tipo assim, vamos vencer deles aí e o resto do ano não tem importância para nós não, entendeu? Aí é o que eu falei no grupo, né, de WhatsApp, um grupo que fala do Flamengo, eu falo, olha, o Fluminense, para eles é um triunfo, né, como se fosse um título ganhado do Flamengo. Mas a gente vê que o que adianta o Fluminense ganhar do Flamengo e não chegar nas finais, entendeu? Porque o Flamengo mostra aí no Campeonato Carioca 37 títulos, né? Contra 31 do Fluminense. Então a gente tem uma superioridade aí de 6 títulos aí na frente do Fluminense. E eles vão jogar dessa maneira, dessa forma, entendeu? Eles vão mesmo para cima. E se for para entrar mesmo na peia mesmo, como a gente diz, eles vão para cima e não estão nem aí, entendeu? Mas mostra no jogo de hoje que, como eu falei, no primeiro tempo foram 11 oportunidades do Flamengo estar atacando, né? E muitas delas foi quase com oportunidades de gol, né? E o Fluminense somente 6 vezes foi para o ataque contra o Flamengo, né? A gente vê que no primeiro tempo, no segundo tempo, melhor dizendo, teve uma, duas, três, quatro, cinco. Foram 5 oportunidades do Fluminense no segundo tempo de ataque contra 8 do Flamengo, né? Então o Flamengo atacou mais no primeiro tempo, mais no segundo tempo. E o Fluminense atacou somente 6 vezes no primeiro tempo e cinco vezes no segundo tempo, sendo que um desses ataques gerou o gol ali no cruzamento do Iago, né? O Iago cruzou a bola para dentro da área e o John Arias, né? O estrangeiro aí, não lembro de qual país é, mas cabeceou ali e muitos dizem que foi frango do Neneca, outros estão dizendo que ele não presta, isso, aquilo. Gente, a gente precisa ter mais domínio próprio, mais calma, entendeu? O campeonato está começando agora, o campeonato está se iniciando agora, é somente a quarta rodada, entendeu? Se eu for trazer aqui os números aqui do Flamengo e Fluminense, em toda a história aqui, ó, o Flamengo, se for para ver em questão de superioridade aqui, o Flamengo tem um Mundial, tem 2 Libertadores, enquanto isso o Fluminense não tem. Tem 8 brasileiros, o Fluminense tem 4. Copa do Brasil, o Flamengo tem 3 e o Fluminense tem uma. Campeonato Carioca, como eu falei, 37 contra 31 campeonatos do Fluminense e rebaixamento, o Fluminense tem 2 e o Flamengo tem 0, tá certo? Eles certamente vão jogar mesmo com a faca nos dentes, entendeu? Porque para eles ganhar do Flamengo é como ganhar uma medalha de ouro, entendeu? Mas o Flamengo jogou bem hoje, jogou bem, não jogou mal, tá certo? O time não jogou mal. Eu sei que vai ter muitas pessoas aí que são mais táticos, que conhecem mais a questão tática, técnica do time, que vão dizer que o time não jogou nada. Mas para mim, de acordo com os números aqui, o Flamengo jogou super bem nesse jogo contra o Fluminense. Agora a pontaria, o Gabigol tem que melhorar a pontaria, entendeu? O Gabigol tá perdendo gol demais, tá perdendo gol demais. É um negócio sério, entendeu? Precisa converter essas oportunidades em gols, senão vai estar aí tendo perigo de perder por placares assim de 1-0, como foi no jogo de hoje. Então, meus amigos, essas são as minhas, a minha análise do jogo, né? O Flamengo atacou,
Primeiro e segundo tempo. Primeiro tempo o Flamengo dominou as ações, entendeu? Segundo tempo foi um jogo mais brigado, mas em compensação o Flamengo ainda atacou mais ainda, mas numa jogada ali do Iago cruzando para a área, aconteceu o gol do Fluminense e assim o Fluminense saiu vitorioso na partida de hoje. Mas o campeonato está somente começando, né? Vamos acreditar, vamos aí depositar a nossa confiança no Paulo Souza. O elenco é bom, o elenco é qualificado, tá certo? Vamos acreditar. E se você acredita também, tá certo? Deixe o seu like, compartilhe esse canal com os amigos, deixe o seu comentário é muito importante para esse canal, tá certo? Saudações rubro-negras, aquele abraço, boa noite e boa semana para todos vocês. Tchau, tchau.